Bom, pessoal, bom dia, então. Parece que ainda não está gravando, deixa eu ver aqui. Agora começou. Bom, informar a todos que está sendo gravado, né? E eu passei a lista, né? Já passei pelo WhatsApp, já postei lá também em tarefas, né? E é para responder lá pelo WhatsApp. Fazer o possível aí, eu vou deixar boa parte da aula aí para vocês estarem fazendo. Caso são 5 questões, né? Todas de múltipla escolha. Caso não dê tempo, né? Eu dei o tempo ainda até hoje à noite, mas caso não seja possível, vocês podem entregar amanhã, tá? Não tem problema não, tá? Eu resolvi dar uma retomada aqui sobre o cilindro que eu falei ontem, né? Tem uma questão, depois eu vou dar uma olhada lá no arquivo, que fala a seção meridional, né? A seção do meridional, depois eu até coloquei lá entre parênteses, é como você pegasse o cilindro, né, e cortasse no sentido vertical, né? Então, a face dele vai aparecer um retângulo, né? Como esse que está aqui. Seria praticamente a área lateral, né? Aliás, não é toda essa parte, né? Porque como ele vai pegar aqui, né? Só um lado aqui, na verdade, né? Não pega toda a face, né? Pega uma parte da face, tá? Então, ele vai ter essa parte aqui, na verdade, ela vai corresponder ao diâmetro, na verdade, né? Porque vai ser... e na verdade o diâmetro é 2 vezes o raio, tudo bem, tá? Porque ele vai pegar aqui, né? No corte, né? Ele vai pegar aqui inteiro aqui o diâmetro da base inferior e superior, né? Então, como se você estivesse serrando, então aparece esse termo aí, né? Da base da área seccional, tá? Do cilindro. Então, só retomando um pouquinho aqui, né? O cilindro, além de ser tido também como um dos corpos redondos, né? Que aí entra também o cone e a esfera, né? Ele é também um sólido de revolução, né? Assim como é também, né? O cone e a esfera também é sólido de revolução, né? Você está girando, né, alguma figura, no caso aqui do cilindro, né, é um retângulo. No caso do cone, é um triângulo, seria, na verdade, um triângulo retângulo, né? Então, se você tem um triângulo retângulo e gira, você forma aí a imagem de um cone, né? A esfera, no caso, é você girar metade de uma esfera, né? A hora que você gira, ele vai, aliás, metade de um círculo, né? A hora que você gira, ou você passando ali pelo centro também, tanto faz, né? Um eixo pelo centro e girando, ele vai formar a esfera, né? Então, por isso, os três também são chamados de sólidos de revolução ou também de corpos redondos, tá? Então, o cilindro de revolução, o cilindro reto, é o sólido obtido pela rotação do retângulo em torno de um eixo, que contém um dos lados, né? Um dos lados, no caso do retângulo, né? Aqui nós temos a área da base, né? Que
seria uma área de um círculo, né, que é πr ao quadrado. E a área lateral, que está aqui, né, desmontado ao lado, a imagem, essa imagem azul, né, se você tivesse como feito alguma coisa assim de papel, né, se você corta e desmonta, a gente teria uma figura parecida com essa aqui, né, ou seja, em cima lá a base superior, né, que é um círculo, embaixo um outro círculo, são as duas bases, né, e aqui nós teríamos o comprimento, né, vamos chamar assim, o comprimento que é 2 vezes π vezes raio, né, desse retângulo, né, e aqui a altura, né, que seria a altura do cilindro, e que seria desse nosso retângulo aqui, seria, pode ser altura, como pode ser largura também, né, comprimento e largura de um retângulo, tá? Então, a área lateral é 2 vezes π vezes o raio, que é o comprimento, né? Não vamos confundir depois com a área da base aí, né? Aqui não é o quadrado é só na área da base, tá? Então, é 2 vezes π vezes raio vezes a altura, né? Como se a gente estivesse calculando aqui a área do retângulo, né? E para você ter a área total, né? Ou seja, todo o material que você iria gastar, vamos dizer, de papel, né? Para confeccionar aí um cilindro, né? Você precisaria do quê? Da área lateral, né? Que é o retângulo, mais 2 vezes a área da base. A área da base é πr ao quadrado, tá? Então, o volume do cilindro, a área da base, vezes a altura, né? Lembrando que a área da base é πr ao quadrado, tá? Bom, vou ver aqui na sequência, eu dei até uma melhorada aqui na imagem, né, dos dois aqui, né, do corte, né, nós temos, seria o tronco de um cilindro, aí você corta aqui nesse sentido, né, no sentido, vamos chamar aqui oblíquo, né, não é paralelo à base, mas é um pouco inclinado, eu passo a ter, então, dois, como se fosse dois iguais aqui, né, se eu inverter, né, eu vou ter de um lado aqui o que seria H1, ali H2, embaixo aqui, ó, ficaria o H2, que é a parte mais alta, e aqui o H1, né? Ficou um pouco borrado aqui, mas é o lado maior H2 e o lado menor aqui H1. Então, qualquer um dessas alturas seria a soma de H1 e H2. Então, por isso, a fórmula do tronco, do cilindro, no caso, né? É a área da base, né, que é o πr ao quadrado, e a soma, na verdade, dos dois lados aqui, né, o H2 mais o H1, tá? Os dois lados da onde teve o corte do cilindro, né? São duas alturas diferentes ali, tá? Eu vou para o próximo agora. Aqui, né, tem um exemplo, a gente não chegou a resolver. Tinha ficado a fórmula aí, e na hora de pôr a área da base, eu acabei esquecendo de pôr o quadrado aqui, tá? Depois eu até corrigi, mandei lá pelo WhatsApp. Em função disso, até eu nem passei nenhum exercício aí de tronco do cilindro. Então, o 5 que eu passei é sobre o cilindro, tá? Aqui é só para relembrar, né, que a área da base tem o raio ao quadrado, que é a área do círculo, né? πr ao quadrado, tá? Então, ontem também eu não tinha resolvido, né? E aqui faltou uma coisinha para corrigir também, né? Eu coloquei aqui o quadrado, mas aqui é 36, né? Então, seria 36 vezes 10, e aqui no lugar de 60 é 360, tá? Não deu tempo de corrigir aqui, só corrigi o quadrado aqui. Então, ficou 36π vezes 10, né? Porque a gente simplifica aqui, o 20 por 2 é 10. Então, 36 vezes 10 aqui seria resultado final, 360 π centímetro cúbico, tá? Depois eu vou enviar para o WhatsApp, eu vou corrigir aqui os 36, né? E vou estar mandando da aula de hoje, né? Eu acho que ficou o da aula de ontem mesmo. E com a correção aqui do raio ao quadrado, tá?
Bom, não vai ter, não precisa se preocupar com esse volume do tronco, porque não vai ter exercício sobre isso. Os exercícios são só sobre o cilindro. Então, leiam com atenção, se for necessário, façam um esqueminha ali do lado, né, para quando às vezes não tem a imagem, né, se tem a imagem, vocês podem estar observando a imagem que aparece ali no exercício. Algumas das questões são de vestibulares, né? Teria umas questões do Enem também, que depois eu vou estar passando para vocês. É bom lembrar que nos Enems do ano anterior, né, caiu várias questões, né, desde envolver, por exemplo, uma caixa d'água de forma circular, né, até tambores, né, tambores cilíndricos, né, com o objetivo de estar calculando lá o volume total lá dos tambores, né. Então, por isso que é muito importante estar lendo com atenção, né. No geral, vem um texto assim, no Enem principalmente, né? Creio que talvez esse ano não vai mudar muito, né? Isso. Vem um texto contextualizando, né, aquela situação para você poder calcular lá. E, no geral, são textos relativamente grandes, né? Então, precisa ter um pouco de paciência para estar lendo o texto todo, né, para você poder entender, né, o que precisa ser calculado ali, tá? No geral, tá sempre relacionado, às vezes, com o volume, né? Agora, precisa observar, por exemplo, se, às vezes, no problema, né, pode estar pedindo em metros cúbicos, né, ou às vezes pode estar pedindo em litro, tá? Às vezes os dados são em metro, né? Então, o ideal é transformar em decímetro, né? Porque aí você vai calcular em decímetro cúbico e o total de decímetro cúbico corresponde a litros, né? Você achou lá 100 decímetro cúbico, significa que naquele recipiente lá cabe 100 litros, e cada um decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Tá? Então, às vezes está atento a essas questões, né? Até para poder responder melhor o exercício, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre a atividade de hoje, ou ainda sobre o que a gente falou aqui, né? Ou se tem alguma observação para fazer, alguma pergunta? Não sei se por acaso vocês chegaram a ver a lista lá, né, que eu passei pelo WhatsApp, não sei se deu tempo de vocês verem. Se quiser imprimir, se for possível, vocês estarem imprimindo os exercícios aí para poder ter até uma facilidade maior para resolver, né? E responder, por favor, lá em tarefas, né? O prazo máximo é até hoje à noite. Se não der, podem fazer amanhã, tá? Então, só me avise que alguém, se quem não conseguiu hoje, que vai responder amanhã. Só me avisa lá que a gente dá uma alterada lá no prazo, tá? Mas fazer o possível aí para terminar hoje, tá? Se não der, paciência, termine amanhã. Pessoal, pergunta, observação. Outra coisa, aquela avaliação que a gente fez, né? Eu corrigi. Deixa eu ver aqui, né, que eu anotei. Algumas pessoas não entregaram, praticamente metade da sala entregou a avaliação, né? Então vai estar com nota, vai estar com frequência também, né? Quem entregou. E eu devolvi, né? Assim, se tivesse tudo ok, eu só pus ok e devolvi. Se tinha algum erro, alguma coisa, eu coloquei lá o que estava errado. Então, se puder refazer, se tiver alguma dúvida também com a correção, né, por favor, pergunte. Se não entendeu,
né? Enfim, né? Ou se tiver algum questionamento com a resposta, por favor, perguntem lá no Zap, ou então pode fazer aqui também pelo chat, né? Enfim, caso tenha alguma dúvida com a correção, tá? Mas, enfim, é isso. Lembrar que, no geral, as atividades eu olho, né? Até para evitar dessa sala, nessa última lista aí, acho que não teve nenhum caso, né? Pelo menos não tem nada anotado aqui, a não ser algumas pessoas que entregaram fora do prazo, né? Isso ficou anotado também. Mas assim, ninguém, pelo menos que eu me recordo, o que eu tenho anotado aqui, eu acho que ninguém devolveu a prova em branco ou a lista de exercício em branco. Mas teve sala que fez isso, tá? Teve sala que entregou em branco. Bom, resultado, a pessoa vai ficar com falta, né, referente a esse período e vai ficar sem nota, né? E se ela tiver sem nota em várias atividades aí, ela vai ficar com I de média final. Então, não sei se foi distração, eu estou comentando coisa de outra sala, né? Para evitar que aconteça aí. Da pessoa ter enviado a prova em branco, né? Ou a lista de exercício em branco, tá? Evitar de fazer isso, porque também você não ganha prazo, você não ganha nada com isso, na verdade, né? É só o trabalho da gente ter que abrir, ver que o exercício está em branco e ter que anotar lá, ó, a prova está em branco, né? A lista de exercícios está em branco, tá? É só isso, né? Mas o aluno não ganha nada com isso, né? Ele não vai ganhar prazo, ele não vai ganhar frequência, não vai ganhar nota por isso, tá? Só essas observações. Pessoal, pergunta, alguma observação aí? Bom, eu vou parar a gravação aqui, né? Depois a gente